Eu tô passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra no seu coração. Deus tem, o Espírito Santo tem me inquietado muito para eu gravar esses vídeos e para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Cada dia mais a gente precisa ter a nossa fé fortalecida em Deus, porque realmente os dias andam muito difíceis, né? Tanta coisa acontecendo, muitas vezes não nas nossas vidas diretamente, mas com pessoas conhecidas ao nosso redor, ao redor do mundo. E se a gente não sentir um pingo de compaixão por tudo isso, tem algo de errado dentro de nós. Aqui mesmo, esse final de semana, na região onde eu moro, aqui da Ana, Anastácio, foi muito afetado com a chuva. Muitas famílias perderam, né, os seus lares. Então, desde domingo, Deus tem falado ao meu coração, Jesus tem falado ao meu coração com uma palavra que Ele tem ministrado desde o início dessa quarentena, dessa pandemia no meu coração. Logo que nós paramos, né? Ficamos em casa durante uma semana, se eu não me engano, foi geral em todo o Brasil, né? Ficou parado aquela semana que realmente nós ficamos dentro das nossas casas. Eu tive uma experiência com Jesus muito linda. Eu estava assistindo uma live da Ana Paula Valadão, do Ministério Diante do Trono, que é um ministério que desde o início da minha caminhada, da minha conversão, as canções, as ministrações tocam no meu coração e me ajudam e falam comigo. Eu estava assistindo essa live e orando e pedindo para Deus uma direção para me mostrar, né, o que Ele queria para mim e para mostrando, né, para ele me mostrar como eu poderia usar esse tempo que eu estava dentro da minha casa e o que seria melhor para mim. Então, enfim, eu estava orando nesse sentido e pedindo a direção de Deus, mas antes eu quero compartilhar algo. Desde que eu me converti, isso tem 9 anos, eu tenho algumas experiências com Jesus que parecem visões, sonhos. Eu não sei explicar bem certo, mas eu me vejo em certas situações. Quando eu estou orando, quando eu estou na presença de Deus, quando eu sinto a presença de Deus muito forte, né? Eu já tive muitas experiências assim que eu me vejo em algumas situações, em alguns lugares. Mas fazia muito tempo que eu não tinha mais essas experiências. E eu estava indo na igreja, no templo, porque igreja somos nós. Às terças, às quintas, aos domingos eu estava orando em reuniões de orações e estava sempre, né? Tive outras experiências com Jesus, mas desse tipo eu nunca mais havia tido. E então nesse dia que eu estava assistindo essa live, eu não sei se foi bem na semana em que estávamos todos de quarentena, porque eu me lembro que foi um dia que o meu sogro e a minha sogra estavam em casa. Eles chegaram e eu lembro que eu ainda nem dei tanta atenção para eles, porque eu estava muito ansiosa e na expectativa para assistir aquela live. E orando e pedindo para Deus falar comigo, mas nós estávamos sem ir à igreja, né? Assim. Então eu fui para a varanda do fundo da minha casa, deixei a minha visita, meus filhos, conversei com meu esposo para cuidar dos meus filhos, que eu queria ter um tempo com Jesus ali. Então eu fui, estava lá orando e buscando a direção de Deus, e então eu tive uma experiência com Jesus. Eu me via orando, pedindo para Deus me mostrar, né, muitas coisas que precisavam ser esclarecidas. Então eu sentia Jesus segurando na minha mão e ele me levou. Eu vou falar em visão, mas eu não sei se é a palavra certa, mas em visão a vários lugares. Lugares que eu frequentava, igrejas e vários lugares que eu frequentava, de lugares conhecidos, onde, né, há pessoas conhecidas. E então, cada lugar que Jesus me levava tinha como se fosse um caco, um pedaço de barro quebrado. E Jesus falava: pega.
e eu pegava. Lugares onde eu magoei pessoas, onde pessoas me magoaram, e a cada lugar que ele me levava tinha um vaso desse quebrado, rachado, como se cada lugar onde eu magoei alguém ou onde eu fui magoada fosse deixado, eu deixei cair um pedaço meu ali que estava quebrado. Então eu recolhi tudo isso e ele me trouxe, assim, na visão, eu voltei para minha casa. E eu me lembro que ele pegava e ia encaixando esses pedaços, ia juntando esses pedaços, e então eu vi como se fosse um pincel passando assim, colando, formou um vaso e colando, e era vermelho, como se fosse o sangue de Jesus. E eu ouvi uma voz dizendo: é um tempo de reconstrução. Eu quero reconstruir tudo aquilo que foi quebrado. Então eu chorei muito e eu orei depois, né, dessa experiência, pedindo para Deus, é isso, Deus me reconstrói, eu tô entendendo, esse é um tempo de reconstruir, é um tempo de recomeço. E então, no domingo agora, que depois da tempestade que teve aqui da Uana, Anastácia, onde muitas famílias perderam suas casas, né? Onde foi tudo destruído, essa palavra veio de novo no meu coração. O nosso Deus é um Deus de reconstrução, seja ela física, emocional, espiritual, como foi no meu caso, seja qual for a reconstrução que nós estamos precisando na nossa vida. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que reconstrói, que faz tudo novo. 2 Coríntios 5,17 diz que Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Então, que nós possamos sempre buscar a Deus e nos lembrar que depois de uma destruição, depois de momentos de coisas quebradas dentro de nós, espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente também, depois de momentos de destruição, que a gente possa se lembrar que o nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus que faz nova todas as coisas, é um Deus que reconstrói, é um Deus que cria oportunidades para isso, que cria momentos para isso, que a gente só precisa se dispor diante dele, que ele vem nos reconstrói e faz novo, tudo novo, sempre, sempre que necessário, sempre que a gente busca ele faz nova todas as coisas. Então que você se apegue nessa palavra. Se você perdeu alguma coisa nessa tempestade ou durante o seu caminhar, como foi no meu caso, lembre-se que Deus é aquele que pega caco por caco, pedacinho por pedacinho e faz tudo novo. E o novo dele é muito melhor, é um mais, um muito mais que ele tem para nós. Então que você seja abençoado, que você se lembre sempre. 2 Coríntios 5,17. Esse é o nosso Deus, ele faz nova todas as coisas, independente de como foi quebrado ou destruído. Ele é um Deus que tem um novo começo para as nossas vidas. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus.